muito bem-vindos ao Cinema Grill, seu rodízio semanal de filmes. Eu sou o Gabriel Reis e eu vou te contar o que eu e a Júlia assistimos essa semana. No nosso cardápio nós temos No Hay Banda. E o filme que eu vou falar hoje, com muita felicidade, é um dos meus filmes favoritos, é o filme A Cidade dos Sonhos, o filme aí de 2001 do David Lynch. Antes de começar, só lembrando que tem a lista dos filmes que a gente assistiu na descrição desse episódio. Você também pode nos seguir nas redes sociais. Quais que são mesmo, Júlia? É o Instagram, Cinemagril, @Cinemagril. A gente tá além dos filmes e coisas, a gente tá colocando algumas fotos da gente assistindo filme, enfim, pra vocês acompanharem lá. Enquetes também, pra interagir um pouco mais, né? E também pode mandar um e-mail pro nosso gerente nos podcastcinegril@gmail.com sugerindo, assim, filmes que você viu legais, que você gostaria de ver aqui no podcast comentados, né? A gente é bem aberto aí pra essas sugestões e gostaria da contribuição de vocês. Muito bem, então sem enrolação, porque eu já prevejo que esse episódio vai ser mais longo, porque eu gosto muito desse filme, acho que a gente vai entrar em muita... E é um filme que tem muito espaço para discussão, então vamos começar aí com o nosso Cidade dos Sonhos. I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Dream place. What are you doing? Get out of the car. Yes. The girl is still missing. What's wrong? I don't know who I am. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. Silencio. This is all an illusion. You want to know who you are, don't you? Where's this going? Mulholland Drive. It's been a very strange day. Getting stranger. Silencio. Muito bem, A Cidade dos Sonhos é um filme de 2001, de 2 horas e 27 minutos, do diretor, o David Lynch, e é estrelado pela Naomi Watts, a Laura Herring e o Justin Theroux, não sei como pronunciar o nome dele. Nós assistimos então no Apple TV. A gente ia ver no Cinema Passeio aqui em Curitiba, mas a exibição era no terraço do Cinema Passeio e infelizmente é Curitiba, né? Então choveu, fez sol, choveu o dia todo, até perto da hora ali a gente não sabia se ia, mas a gente decidiu então ficar em casa e a gente alugou ali no Apple TV. Tem no Globoplay também. E o motivo é que é um dos filmes que eu mais curto, assim, e eu tinha até visto, né, por coincidência, na semana passada, que foi meu aniversário, tinha visto o filme. Daí surgiu essa mostra, daí a gente teve a ideia de ver de volta, só que daí não deu certo de ir no Cinema Passeio, né? E daí a gente viu mais uma vez. Ou seja, uma semana eu vi 2 vezes o filme, né? E já tinha visto, acho que uma vez ou 2 vezes, não lembro agora. Então é um filme que eu gosto muito. E também entrou naquele negócio que eu tava lendo, né? Terminei hoje, inclusive, o livro lá, a biografia lá do David Lynch. E daí, tanto que entrou nessa onda aí o Homem-Elefante, né? Que eu fiz episódio, li parte do livro. Então acho que pra finalizar essa parte aí, até pra gente partir pra outros filmes também, não ficar focado, muito fissurado numa coisa só, a gente vai fazer sobre esse filme. Eu tava a fim de reassistir esse filme. A Júlia já tinha visto parte, acho que você lembrava alguma coisa do filme? Eu lembrava das outras vezes, mas acho que eu não tinha até o dia agora que a gente assistiu, eu não tinha visto ele completamente. Eu dormi em algumas partes, nas várias vezes. Mas você não lembra muito? Não, né? eu lembrava alguns pedaços, assim, Entendi. mas a história completa, eu só sabia que, né, o que eu vou comentar daqui mais pra frente, não vou dar spoilers ainda.
Então, também eu acabei esquecendo de né, se apresente novamente, né? Então, bem-vinda, Júlia. Aí o podcast, né? Já começou falando, né? Então, vamos lá para uma sinopse e daí eu vou entrar aí no mérito da história, né? Então, A Cidade dos Sonhos é um filme dando uma sinopse, assim, uma coisa bem breve, porque é um filme que vai desenrolando muita coisa ao longo dele. Bem, após um acidente em Mulholland Drive, em Hollywood, uma mulher com amnésia se junta a uma atriz recém-chegada em Los Angeles em busca de respostas sobre quem ela é e o que aconteceu. Bem, esse filme nem precisa falar que eu recomendo, porque é um dos filmes que eu mais gosto, e quanto mais limpo você for assistir ele, é melhor, porque é bem aqueles filmes que não vai dar uma resposta definitiva, tem várias coisas assim... que você pode debater qual que é o significado, então a graça é você assistir totalmente cego, e eu recomendo fortemente você assistir. Se, bem, você não tem acesso, não quer pagar ali, ou não quer alugar ali no Apple TV, não quer ir no cinema passeio, sei lá, então aguarde 5 segundos, e que eu vou começar agora a essa tarefa difícil, que foi descrever o filme, e por fim a gente vai para a tarefa mais gostosa, que é discutir o que a gente achou desse filme e o significado dele. Em Mulholland Drive, uma nobre rua de Los Angeles, uma limusine está a caminho de uma festa, e nesse carro tem uma mulher morena que está no banco de trás, está sendo conduzida para essa festa num lugar chique em Hollywood. O carro para e ela fica assustada porque eles param no meio da rua, né? Não tinha chego na casa. E o motorista então vira e aponta uma arma para ela. Nesse exato momento tem um acidente de carro. Então 2 carros estão vindo na direção contrária. Batem de frente com essa limusine. E a mulher é a única sobrevivente. Ela vai vagando ali pela cidade, vai fugindo porque ela ia ser, né, vítima de um assassinato. E ela consegue entrar numa casa, ali num pátio, ali num condomínio, e se esconder. Nessa casa mora uma senhora ruiva que está fazendo as malas, e de manhã cedo parte de táxi e deixa a mulher sozinha em casa, sem perceber que ela acabou invadindo e dormindo dentro da casa. Nisso entra um homem que conta um sonho que teve na noite passada para outro homem, e eles estão comendo numa lanchonete. Ele descreve que o sonho se passa exatamente naquela lanchonete com ele e o homem que ele está contando a história. E acontece exatamente naquela hora do dia. Ele descreve o sonho, e o sonho dele é de que tem alguma coisa ruim que ele está pressentindo naquela região, naquela lanchonete. E que os dois pagam a conta e vão para o fundo da lanchonete, onde eles vão encontrar um homem monstruoso, um homem muito estranho que surge do corredor nos fundos da lanchonete. Então eles fazem exatamente isso, pagam a conta e vão pro corredor do fundo, e é quando acontece exatamente isso, surge de repente o homem na tela e ele acaba desmaiando de susto. Depois disso, a gente conhece então a personagem principal, que é a Beth, que é uma jovem atriz que é interpretada ali pela Naomi Watts, que acaba de chegar em Los Angeles em busca aí do estrelato. Ela tá maravilhada com as possibilidades, tá bem aquela coisa de turista, assim, olhando para tudo que é canto, e ela vai ficar hospedada na casa da tia que saiu de viagem. Por acaso, essa é a mesma casa em que a mulher acidentada se escondeu. Ela toma um susto, a Beth, quando chega em casa e encontra essa mulher estranha que ela não estava esperando. A mulher diz que seu nome é Rita. Mas logo depois de um telefonema, a Beth descobre, né, através da sua tia Ruth, que essa mulher é uma estranha, uma invasora. A Rita, então, né, explica que ela sofreu um acidente, ela não lembra seu nome nem quem ela é. Então Rita é um nome inventado que ela inventou na hora ali, por não saber o que falar. Elas então começam a olhar a bolsa dela para tentar descobrir alguma coisa, e descobrem uma chave azul com um formato bem diferente e muito dinheiro em espécie. Depois de investigar,
um pouco, a Rita lembra de um nome, Diana Selwyn. Enquanto isso acontece, a gente conhece também um assassino que, para conseguir uma lista com telefones, acaba matando um homem. Só que ele acidentalmente dá um tiro que atravessa a parede e acerta a vizinha. E ele acaba tendo que matar mais 2 pessoas nesse processo por um descuido dele. E por esse mesmo problema dele, por essa negligência dele ali em executar o trabalho, ele acaba acionando o alarme de incêndio. É então que a gente conhece um outro personagem, que seria um outro personagem importante na história, que é o diretor Adam Casher. Ele tá tendo problema com o seu filme, né? Ele não tem uma atriz principal. E a máfia tá querendo forçar ele a escalar uma atriz desconhecida, obrigar ele a escalar uma atriz desconhecida chamada Camila Rhodes. E ele se nega, inclusive ele sai da reunião e quebra o vidro dos mafiosos e sai correndo por se negar ser obrigado a escalar alguém que ele não quer escalar pro filme dele. Quando ele tá voltando pra casa, ele já descobre que o set dele foi fechado e que quando ele abre a porta e chega em casa antes do esperado, ele encontra a mulher dele com outro. Ele acaba apanhando do cara que tá pegando a mulher dele e ele é expulso de casa. Além disso, então, ele vai para um hotel pequeno ali no centro da cidade e descobre que seu cartão de crédito é cancelado e que ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ele é informado, então, que tem que encontrar uma pessoa chamada de cowboy para poder corrigir essas coisas. Ele encontra o cowboy no alto de um rancho, num lugar bem misterioso, e fala que é para ele parar de bancar o esperto e escalar a atriz que foi orientada pela máfia pro filme dele. E ele finalmente aceita. A Beth, ela vai para sua primeira audiência e deixa toda a equipe deslumbrada com a sua atuação. Ela faz tudo extremamente certo e cai nas graças do produtor. Depois disso, a Beth e a Rita decidem ir no endereço onde mora essa Diana Selwyn, que foi o nome que a Rita lembrou. A casa está cercada de homens suspeitos que a Rita tem medo, então ela se esconde e vão pela rua do fundo. E depois de uma dificuldade inicial ali, conseguem entrar na casa e invadir, na verdade, pela janela. E encontram uma jovem que está morta na cama há muitos dias. A Rita se desespera, pensando então que talvez ela possa estar sendo caçada, buscada por esses homens estranhos e decide mudar a sua aparência. Então ela corta o cabelo e pinta de louro e de certa forma fica parecida com a aparência da Beth. Depois desse longo dia, né, a Beth fala para Rita deixar o sofá e dormir com ela. A Beth se declara para Rita, fala que ama ela e as duas transam. A Rita acorda no meio da noite e obriga a Beth a acompanhar ela no Clube Silêncio, um lugar que veio na memória dela de uma maneira súbita. No Clube Silêncio, uma mulher canta sobre amor e no alto da sua música, uma luz azul toma conta de tudo. A mulher desmaia, mas a música continua tocando. E a Beth descobre que tem uma chave azul na bolsa. Uma chave que abre o cubo azul que foi encontrado lá no começo do filme. Eu falei chave no começo do filme, mas era um cubo. Ela encontrou um cubo azul e agora ela encontrou a chave que abre esse cubo. Então quando elas chegam em casa, elas decidem pegar essa caixa azul, esse cubo azul e a chave e abrir. Quando ela vai fazer isso, a Rita percebe que a Beth não tá mais em casa e que ela tá sozinha. Então ela decide abrir a caixa. E a gente, de certa maneira, entra dentro dessa caixa. É então que o filme muda de cenário e a gente agora tá na casa da Diana Selwyn, que tem a mesma aparência que a Beth. E ela é uma atriz em decadência que não consegue papéis maiores. Ela tem um caso com a Camila Rhodes, que agora, nessa versão da história, tem a aparência da Rita. A Camila é uma atriz em ascensão e está protagonizando um novo filme que ambas participam. A Camila decide acabar com a relação e engata uma nova com o diretor do filme, que é o Adam Casher. Está de noite e uma limusine anda por Mulholland Drive, e dessa vez é a Diane que está no banco de trás. O carro para subitamente antes de chegar na casa e na festa, mas dessa vez é a Camila que busca ela na porta.
ela leva ela pra casa do Adam Casher e a festa de elenco do filme que eles estão rodando. Na festa, o Adam e a Camila anunciam que vão se casar. A Diane fica de coração partido e decide contratar um assassino para matar a Camila. E pela culpa, a Diane acaba se matando. E o filme acaba aí. Ufa, bem. Então, esse filme foi difícil de escrever porque é uma experiência assim, só dizer o que acontece não repassa como o filme vai acontecendo, né? Então acho que o que eu proponho é primeiro a gente primeiro só uma impressão inicial assim do filme, o que você achou do filme, e depois a gente entra nos pormenores do que a gente interpretando assim as coisas que aconteceram no filme, qual que é a nossa teoria disso tudo que aconteceu. Complexo, é uma palavra que resume. Complexo e um pouco confuso, assim. É isso. Então tá bom, complexo e confuso, ela tá mais concisa. Eu gosto muito, 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 muito desse filme, principalmente porque ele deixa algumas pontas soltas que fica meio o telespectador a fechar, né? E eu acredito que ele não queira que seja um filme que tenha uma resposta definitiva, uma resposta de certo ou de errado, né? Então ele faz isso, ele gosta de fazer isso, de deixar as pontas mais soltas, né? E aqui ele leva em uma quantidade de situações diferentes. Então, às vezes tem algumas pontas soltas da história principal, mas tem algumas cenas que parecem soltas, que a gente não entende muito o motivo delas existirem, né? Talvez ele só perca pro Império dos Sonhos, né? Que é o último filme dele, longa-metragem que ele fez. Que daí realmente é o filme mais enigmático que eu já vi da vida. Que esse daí realmente tem várias teorias, mas é um negócio que amplifica muito a complexidade, né? Então esse é um filme que tem várias possibilidades, mas ainda existe assim uma linha principal, né? Que acho que até conversando com a Júlia assim inicialmente, a gente não gosta de falar muito do filme antes para deixar mais pro podcast, né? Eu imagino que a gente tem uma linha parecida, né? O Lynch, ele não gosta de comentar nada dos seus filmes, mas ele resolveu entrar na brincadeira, e a versão do DVD dele tem uma parte que ele deixa 10 dicas para entender melhor o filme. Então uma brincadeira que eu e o Gil vamos fazer, a gente vai passar por essas 10 dicas e a gente vai ver o que a gente acha. Não que tenha uma resposta definitiva, uma resposta certa e errada, mas o que a gente acha. Até porque o filme, eu acho assim, ele tem uma ideia, um mistério principal, né? Que basicamente é o que a gente está assistindo, né? Tentar fazer sentido sobre tudo que aconteceu. Mas tem pequenas interpretações que eu acho que às vezes são até as partes mais legais do filme, tá? Então antes da gente começar, eu e a Júlia conversar nisso, eu vou falar as 10 dicas e a gente vai passar parte a parte. Então a primeira dica que ele fala é: no começo do filme, antes dos créditos, 2 pistas são reveladas. A segunda é: fique atento quando aparece o abajur vermelho. A terceira é: qual o título do filme para qual o personagem Adam Cash está realizando o teste de elenco, ele será mencionado mais uma vez durante o filme. Quarto, o acidente é um importante acontecimento do filme, onde ele acontece. Quinto, quem entrega a chave e por quê. Sexto, fique atento para o roupão cinzeiro e a caneca de café. Sétimo, qual é o mistério revelado no palco do Clube Silêncio. Oitavo, somente o talento de Camila pode ajudá-la. Nono, fique atento para o objeto que está nas mãos do estranho homem que vive perto da lanchonete Wink, que é a lanchonete onde acontecem algumas coisas no filme. Décimo, onde está a tia Ruth. Então vamos começar pelo primeiro. Então o primeiro ele fala que no começo do filme, antes dos créditos, 2 pistas são reveladas. O que você achou dessa dica dele? Você pensou em alguma coisa assim que possa... Pelo que é que daí eu só vi essas perguntas depois do filme, então assim, mas a graça é essa, né? A graça é ver depois. Queria talvez ter visto novamente pra prestar mais atenção, né? Mas o que tinha ali no começo, antes dos créditos, é aquela dança ali, mas eu não me lembro assim de ter reconhecido ninguém direito, mas tinha uma dança mais frenética, assim, né? Uma dança de salão, assim, né? Que é aquele Gutenberg que ela fala ao longo do filme. Então, no começo do filme, é que assim, eu tenho uma vantagem que eu vi esse filme umas 3 vezes, né? Inclusive 2 vezes em uma semana, né? Mas quem aparece no começo do filme é a Diane. Então a Diane aparece no final, ela tem aquela dança e ela aparece no final com o pai e a mãe dela. Que eu presumo que é o pai e a mãe dela.
que são os mesmos que, na sequência, né? Que a gente vai falar, que a gente imagina que a maior parte do filme seja um sonho, né? Mas são os dois que também aparecem no começo do filme, quando ela chega em Los Angeles. Mas no começo do filme, quando chega, ela não fala como pai e mãe, fala como um casal que conheceu ao longo da viagem. E também é o mesmo casal de idosos que aparece no final do filme, quando ela se mata, né? Então, o que eu acho que isso significa que... Primeiro que a gente agora já meio que falou nessa linha que a gente acha que boa parte do filme é um sonho, né? E no começo, antes dos créditos, além disso, da dança, aparece só uma câmera deitando num travesseiro. Isso, Que indica, ou seja, alguém deitou pra dormir, né? Então eu acho que talvez seja a maior dica do filme, né? E de que, no final, a grande parte do filme seja um sonho. E essa simbologia dos pais, né? Então o que eu imaginei, assim, que isso indica que ela foi famosa numa cidadezinha que ela falou, até no final do filme ela fala que ela ganhou um concurso de dança. E os idosos começam são os pais dela, né? Que no sonho ela não reconhece como os pais dela. E simbolizam, de certa forma, o orgulho que eles têm dela, né? E dela buscar os sonhos dela em Los Angeles. E, no final, eles aparecem novamente, mas daí dessa forma como uma vergonha, uma culpa pelo crime que ela cometeu, que foi ordenar o assassinato da sua ex-amante. Então, acho que eles tinham esse papel de ser o subconsciente e os pais dela ali no começo e também no final do filme. Acho que é mais pra essa linha, o que eu acho, né? Porque ele é exatamente a mesma pessoa, né? Acho que o filme ele brinca muito com a mesma pessoa ser um personagem do momento sonho e momento realidade, né? E eu acho que talvez pra simbolizar esse tipo de coisa, né? Sim. Desse comecinho, acho que mais alguma coisa você lembra, assim? Eu gosto muito do começo, assim, por ela tem um ar bem inocente, ela fica olhando pra placa, fica olhando pra... Parece uma criança que chegou numa loja de brinquedos, assim, né? Sim. Eu gosto muito desse comecinho do filme, que depois vai ficando progressivamente mais pesado, né? A segunda dica é: fique atento quando aparece o abajur vermelho. Alguma coisa que você... É um objeto de cena muito específico, né? No começo ele tem aquelas ligações lá, né? E daí ele aparece, você não sabe... Mostra só telefones, né? Depois a gente descobre que esse é a casa da Beth, né? Ou da Diane, não sei. Daí da Diane, né? A Beth seria ela do no sonho. Né? Daí chama atenção ali, pelo que eu me lembro, era um abajur que parecia uma árvorezinha, né? Assim, um abajur diferente mesmo. E uns cigarros ali, tinha outros elementos, eu não cheguei a... Não lembro, assim, eu confesso que essa daqui eu não consigo explicar muito bem. Assim, o que eu percebo é que ele aparece no começo do filme e aparece... no final, quando a gente... É da casa da Diane, assim, aquela série de ligações eventualmente liga pra Diane, mas eu não consigo entender muito bem, assim, o motivo, sabe? Essa daqui eu fiquei boiando, não consigo pensar em alguma coisa a mais, né? Também. Ela aparece em 2 momentos, o telefone tocando, um que é quando a Camila liga pra ela que é pra ela ir pra festa, que ela não queria muito ir. E no comecinho do filme. E no começo, porque a máfia liga... Aí tá uma coisa que até eu ia entrar depois, que é uma das coisas que eu não consigo explicar no filme, é que a Rita, né? Ou assim, a Rita, né? Ela ia ser assassinada no sonho da Diane por alguma razão, né? Qual, eu não sei. E daí quando eles vão lá na cena do acidente e não encontram ela, eles... Tem uma série de ligações da máfia entre si, falando, a mulher tá por aí. E por que eles ligariam pra Diane, eu não consigo entender. Porque daí talvez ela poderia ter sido contratada também, né? Às vezes ela tava lá pra bolar uma emboscada e no fim se apaixonou e daí depois ela... Nossa, agora você falou uma coisa interessante, verdade? Talvez ela já... Talvez ela estava com a máfia e talvez ela seria a atriz escolhida pra ir pro papel pela máfia. Só que essa guria, essa Rita, teria que sumir. Sim. Nossa, eu nunca pensei nisso. Essa é uma boa hipótese, né? Ou mas por que ela tava com tanto dinheiro na bolsa? Isso também não explica, né? Não, é que daí a sensação que eu tenho ali, aquela parte daquele momento do assassinato, não sei, né? É interessante, né? Ou era o pagamento da menina, sei lá, não sei. É estranho, né? Mas esse filme, depois a gente vai falar isso, mas eu acho que ele é muito mais... Algumas coisas não é pra você desvendar ele completamente, é mais pra passar a sensação, mas isso é uma coisa que a gente
talvez não vai conseguir explicar, né? Talvez existe e a gente não consegue explicar. Na bolsa que você falou primeiro, que elas é a chave que ela tem. E daí E depois- no ao Clube contrário. Silêncio elas acham o cubo. O cubo, é verdade. E daí o cubo lá... Calma, depois É. a gente chega nesse mérito. Tá bom. Daí Então essa a gente não vai saber muito bem responder, né? O próximo é: qual o título do filme para o qual o personagem Adam Cash está realizando o teste de elenco? Ele será mencionado mais uma vez durante o filme? Essa é bem específica, que daí eu prestei bastante atenção na segunda vez que eu assisti, e daí eu sei, você sabe? Não. Então o filme que ele tá fazendo se chama The Sylvia North Story. A história... Que é o... Pode falar. Não, que daí mais pra frente, quando ela tá acordada, eles perguntam de onde elas se conheceram. Exatamente, que é o filme que elas se conheceram, né? Né? Então é o mesmo filme que a Camila protagoniza e que conhece o diretor Adam Casher, né? Então, na verdade, é o começo do fim, né? Porque é quando ela conhece o diretor. Então, acho que tem essa simbologia, né? O lugar onde tudo aconteceu. Ela conheceu a Camila e que também no sonho lá é o filme que tá acontecendo, né? Agora falando as coisas ficam meio confusas porque a própria... não faria sentido ela ser da máfia, na verdade, porque eles queriam que a Camila entrasse. E no fim foi ela que entrou, né? A foto Sim. que ela manda matar lá é da Camila. Sim, De verdade. Sim. Então não faz sentido a Beth, Diane ser da máfia. Mas eu acho que não é mesmo. Não, eu só tava pensando agora. Mas é porque assim, não dá pra misturar a lógica do sonho com a lógica da realidade, né? Uhum. O que a gente tá falando, por que a Rita tava com a bolsa de dinheiro e por que queria matar, é a lógica do sonho. É a história do sonho, que não tem nada a ver com a realidade. Sim. Mas eu acho que indiretamente diz uma coisa sobre a realidade. A gente vai chegar que é a pergunta 8, inclusive. Então acho que essa daqui ficou bem mais direta, né? É o The Sylvia North Story, que na parte do sonho é o filme que o Adam Cash ali tá sendo pressionada a escalar uma Camila Rhodes, né? Porque será o mesmo nome, né? Isso a gente vai entrar mais no mérito mais na frente. E que na vida real é o filme que ela conheceu o amor da vida dela, que foi a Camila. 4. O acidente é um importante acontecimento no filme. Onde ele acontece? Na estrada lá. No Mulholland Drive, né? Que é até o nome do filme, né? Acontece ali. Isso tem alguma importância? Você chegou a relacionar isso com alguma coisa assim importante, aquele lugar? Eu acho que é um espelho pro final do filme, né? Que o acidente acontece no mesmo lugar que a Camila vai e busca ela, né? Como se fosse por um segundo. Pra mim, assim, foi o momento em que a Diane achou que a Camila meio que se reatar com ela, né? Sim. E na verdade não, foi justamente pra dar um tapa na cara, que era ela noivar, né? Então assim, eu acho que talvez o acidente naquele lugar é porque aquele lugar foi um lugar muito traumático pra ela, quebrou né? a expectativa dela, né? De chegar ali. É estranho que as duas passam pela mesma cena, as duas, né? Tanto a Camila quanto a Diane passam andando na limusine ali, Não, né? mas ó, você tá confundindo as duas. Foi tanto a Camila, Rita quanto a Diane. Porque sonho é uma coisa, a realidade é outra. Por isso que esse filme tem essas pegadinhas, né? Porque com a Camila nunca aconteceu aquilo. O que eu entendo, e por isso que eu acho esse filme fantástico, assim, já entrando nesse mérito, é que os sonhos, eles não têm uma lógica definida, né? Mas já parou pra pensar que muitas vezes, se a gente tá preocupado com alguma coisa, ou se a gente pensa num lugar, às vezes a gente sonha com aquele lugar, mesmo que seja um sonho que acontece naquele lugar que não tem nada a ver com algo que aconteceu naquele lugar. Então, na minha cabeça, assim, aquela parte do Mulholland Drive ficou muito marcada pra ela como uma coisa muito ruim pra ela, que foi quando ela realmente viu que acabado. E ela sonhou com um acidente que aconteceu lá, porque era uma coisa que tava no subconsciente dela. Que ela queria que ela morresse, né? Não acho que seja isso, que ela queria que ela morresse. Enfim, depois a gente entra nisso. Eu acho que é só um lugar que tava na cabeça dela. E não que ela... É um cenário que tava na cabeça dela e acabou acontecendo no sonho um acidente naquele mesmo lugar. Sim. Mas por que ficou na cabeça dela? Eu acho que essa é a grande pergunta. Porque foi um lugar traumático pra ela. Sim. Mas daí, depois a gente fala, então, em relação a como que a Rita é no sonho, né? Quinta pergunta. Quem entrega a chave e por quê? A chave simbolizava que o matador contratado fez o serviço, Foi né? feito, então, né?
A chave, na verdade, simbolizava que o amor dela tinha sido assassinado, né? Exatamente. Acho que é Isso tornou isso na vida real, né? Uhum. E no sonho, o que é a chave? Acho que, de certa forma, algo parecido, né? Era uma separação, né? Eu acho que é abrir a caixa e a caixinha, pra mim, era o segredo, né? O segredo de que quem encomendou a morte foi ela, né? Então, acho que essa é bem direta, né? Acho que indica o sinal de que ele confirmou a morte da Camila, né? Uhum. Sexto, fique atento para o roupão cinzeiro e a caneca de café. Essa eu confesso que eu fiquei um pouco perdido. Mesmo olhando de volta, assim, dá pra perceber que quando começa a cena, a realidade ali, quando ela faz o café e volta lá pra cama, a mesa tá diferente, porque a guria não tinha, a vizinha dela não tinha pego o cinzeiro ainda. Assim, o que isso significa pra história, não sei, assim, eu só fiquei pensando de que a Daiane decidiu matar a Camila depois que ela terminou com ela, né? Aquela cena ficou estranha também, da vizinha vindo lá buscar as coisas, porque deu uma impressão que elas também tinham alguma coisa, assim, tipo, tô saindo da minha Exatamente, casa. tá meio estranho. Parecia que Mas também sabe o que eu pensei também? Aí que tá. Talvez eu não fosse a Camila, né? Não, deixa eu concluir. Tá, vai lá. Eu acho que ela mudou de casa porque ela tava com medo dos policiais. Sim, ela falou que acho que duas pessoas, eu acho que Então, não que elas tinham uma relação, elas decidiram trocar de casa porque ela pediu, será que você pode trocar de casa de mim? Às vezes deu alguma desculpa, mas era pra fugir dos policiais. Porque ela falou... A não porque ela tinha uma relação com a vizinha, é porque ela queria só fugir de lá. Se bem que é estranho porque ela ia ficar com o mobiliário da vizinha, né? Mas talvez ela não tinha migrado tudo ainda, né? A mudança. Mas pra mim, aquela cena deu um tom de que parecia que elas tinham alguma coisa e daí tava tendo que sair, assim. Verdade. Que pode, inclusive, ser que ela tinha um relacionamento com outra pessoa e imaginava, sei lá... não sei, daí também fica muito... Nossa! Ela queria ter... Putz, agora tu falou... Nossa, por isso que é legal você não ter olhar, porque agora você tá dando umas perspectivas muito novas, né? E se esqueci o nome dela. A principal. A Daiane. E se a Daiane nunca teve nenhum tipo de relação com a Camila e ela só fantasiava? Mas é que eu acho que aparece, tem uma hora que acho que ela saiu, a vizinha saiu, elas se separaram, e daí surge a Camila do nada. Ela fala, você voltou, parece uma alucinação, assim, tipo uma visão, assim. Uhum. E daí ela fantasia com ela e elas terminam nessa fantasia ali também. Mas ali é uma sequência de alucinação, né? Porque quando ela já olha pra ela olha, sorri, ela já começa a chorar porque ela mandou matar a Camila. E daí quando volta, ali eu acho que é uma memória dela, talvez uma memória dela fantasiando com a Camila. Isso. Antes de ter mandado matar ela, né? Nossa, mas agora você deu uma ideia muito, muito boa, né? De talvez no final elas nunca nem ficaram, né? Sim. E a guria era só fissurada nela, né? Nossa, agora você realmente deu uma ideia muito boa, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? Talvez ela tivesse uma relação com a vizinha. Nossa, agora você... Mas é estranho porque no sonho a vizinha, de alguma maneira, sem motivo, é meio agressiva com as duas, né? Sim. Quando elas chegam lá pra encontrar a Daiane, né? Na busca ali, né? Ela é agressiva. Dá pra sentir que ela não curte ela e talvez seja o subconsciente de, tipo, uma ex que ela teve, né? Sim. Interessante. Não tem resposta certa, mas achei que foi uma boa... Nossa. Porque deu a entender. Ela foi ríspida, assim. Foi, tipo, né? Como se... tô vendo se não tem mais nada meu aqui. É verdade, né? Como Nossa, eu não reparei nisso. Sei. É uma boa também. Sétimo. Qual é o mistério revelado no palco do Clube Silêncio? Que é, inclusive, minha cena favorita do filme. No hay banda. There is no band. A música? O que é revelado. Qual a pergunta é, a dica, né? Qual é o mistério revelado no palco do Clube Silêncio? Acho que o mistério de que ela tá sonhando, né? Eu acho que em parte isso, né? Acho que é a brincadeira de no hay banda, né? E de playback, né? Em parte é pra falar que ela tava sonhando, mas eu acho que a música e todo o negócio era como se fosse uma confissão de que ela decidiu matar, né? Ela tá se confessando pra Rita ali, que meio que vira a Camila, sabe? Acho que é como se fosse uma cena de confissão, né? Ela se confessando aí
de que ela ama e odeia a Camila e encomendou sua morte, né? Uma coisa que você falou depois que eu fiquei pensando também é que talvez a Diane fosse a opção do diretor, mas a Camila foi lá e tinha toda essa questão da máfia que escolheu ela. E acho que às vezes elas ficarem parecidas é porque ela queria muito estar naquele papel. Às vezes é uma relação de amor e ódio mesmo. Com Talvez certeza. não necessariamente consumada como um relacionamento das duas, mas acho que essa relação conflituosa... Não, e isso daí depois a gente vai entrar a fundo mesmo dessa relação das duas. Só respondendo as perguntas agora. Tá bom. Né? Mas eu acho que é por aí mesmo, que o filme, a canção, além da canção ser muito bonita, eu acho essa parte do filme muito bonita, que ela até entra assim meio toda desarrumada, daí de repente ela tá tipo num close, super maquiada, a cantora, ela começa a cantar, daí ela desmaia, mas o playback continua, eu acho uma cena muito bonita. É e triste, mas falando de amor também, né? Tipo, uma história de... Exatamente, acho que resumindo o sentimento dela, tipo uma confissão, como se fosse uma declaração pra ela, né, que eu amo você, eu odeio você. Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor. Luego de tu adiós sentí todo mi dolor, sola y llorando, llorando, llorando. No es fácil de entender que al verte otra vez yo esté llorando. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres ya, y siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor. Tu amor se llevó todo mi corazón y quedó llorando, 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 Então acho que é isso que é revelado, né? Qual o mistério é revelado, acho que é esse, né? E justamente é nesse momento que ela encontra a chave do cubo, né? Uhum. Então justamente, né, o segredo que ela guarda de que ela que encomendou a morte da Camila. Uhum.
Oitavo, que daí entra no que você falou. Somente o talento da Camila pode ajudá-lo? Eu acho que não, porque inclusive na festa lá do lançamento do filme aparece todos os personagens que apareceram no sonho, né? Exatamente. O cowboy lá, o moço que sonhou lá na lanchonete. Tem Não, mas não é na festa que ele aparece. Aparece? Não. O que aparece é os caras da máfia, né? Isso, a máfia, o cowboy, a própria tia, a mulher, mãe, né? A mãe dele aparece. Mas isso eu acho que é mais a brincadeira do sonho, não que isso... Tem alguma simbologia. Eu acho que... Não que isso tenha uma simbologia por si, né? Mas eu acho que aqui o sonho, ele meio que é a representação do que talvez aconteceu ali, de que ela é protegida da máfia, né? E mais até, né? Talvez ela é manipuladora no sentido de seduzir o diretor e usar sua beleza pra seduzir as pessoas em volta, né? Sim. E isso gerar muita raiva e inveja pela Daiane, né? Que foi o que você comentou, né? Então a minha impressão é de que... Não é a impressão que a Daiane passa pro telespectador, porque a gente tá na cabeça dela ali praticamente, né? Nos sonhos dela, na perspectiva dela. É de que não é só o talento da Camila que fez ela pegar o papel principal e ela tá à frente da Daiane, né? Sim. Então talvez é uma ajuda... Ou ela pode estar fantasiando essa coisa da máfia, né? Às vezes tem pessoas que são assim, né? De que, às vezes quer muito uma coisa e acha uma justificativa, né? Então isso que eu acho que é a beleza do filme também, né? Tem todos esses nuances do subconsciente que a gente acaba às vezes usando, né? Talvez é uma justificativa dela pra ela Camila... achou que o cara parecia da máfia. Exatamente. E daí, no sonho ele e no aparece. sonho aparece, né? Nono, fique atento para o objeto que está nas mãos do estranho homem que vive perto da lanchonete, o Wink, que é o homem que dá o jumpscare lá, que dá o susto, né? Que é outra cena que eu adoro. Eu acho que você não gostou muito dessa cena, mas depois a gente vai falar dessa cena. Tá. Mas em relação ao objeto que está na mão dele, é a caixa azul. E o que simboliza, acho que a gente já meio que... A nossa teoria, né? Acho que simboliza o segredo do assassinato, né? Então acho que esse homem, acho que pra mim ele representa o mal, assim, como se fosse o mal encarnado, né? A intenção dela de encomendar a morte. Isso, né? Acho que a atenção dela, o mal que ela tá fazendo ali, como se fosse uma representação física do homicídio, né? Do assassinato que ela tá encomendando, né? 10º, onde está a tia Ruth? Acho que é na Califórnia, né? Gravando um filme, não é? Não, a tia Ruth tá morta, ela morreu, tá descrito no filme. No final, da parte final, ela fala que a tia dela morreu, mas que trabalhava com cinema. A tia dela está morta. Mas eu não sei, não é dito bem exatamente o que aconteceu com ela. Acho que essa pista, porque alguma das pistas a gente às vezes fica meio assim, tá, mas e daí? Mas acho que a nossa cabeça já entrou no curso da teoria dos sonhos, né? Então a gente já imagina que a maior parte do filme é um sonho, que a gente comentou, né? Já que é dessa pergunta, só pra concluir, né, a nossa teoria principal, né, que a Daiane, ela sonhou é um sonho desde o início ali, que ela bota a cabeça no travesseiro, até a hora que abre a caixa e ela volta a ser Daiane, né. Então tudo o resto é um sonho, e no sonho, às vezes a gente sonha com pessoas que já morreram, né. E no sonho, ela sonhou com a tia Ruth, que no final, lá, quando tá na festa, ela fala pra Coco, que na verdade é a mãe do diretor, que a sua tia trabalhava com cinema, mas que ela tava morta, né? Então ela tava morta. Eu acho que talvez essa dica é pra dizer assim, opa, é um sonho, o que aconteceu no passado não é real. Então assim, acho que agora que a gente terminou essas 10 perguntas, a gente tá pra falar qual que é a nossa linha geral de hipótese, né? Acho que se fosse pra resumir, assim, o que eu acredito que me corrija se você achar que não é isso, né? É de que a Beth e a Rita são versões imaginadas em um sonho que a Daiane está tendo, né? E desde o início até o momento em que a Rita abre a caixa azul é um sonho, uma coisa sonhada, né? Imaginada, né? É o subconsciente da Daiane para tudo, a interpretação dela de tudo que está acontecendo com ela, né? E agora que entra nos pontos dos menores, que eu acho a parte, inclusive, mais interessante do filme, né? Se tudo que é essa parte inicial, né? Eu fui ver depois, eu acho que é tipo os últimos 15 minutos, que é a realidade. É tipo 2 horas e 10 é só sonho. Isso eu acho um negócio muito genial. Mas então, se é um sonho, por que ele é desse jeito? Você chegou a pensar nesses pormenores? Porque as pessoas são representadas do jeito que foram no sonho, e esse paralelo com a realidade. Eu
eu acho que tem até, uma hora eu falei, nossa, que caricatos os personagens, né? Acho que eles são talvez estranhos, assim, né? Porque é a versão que ela tá dando pra pessoas que ela não sei lá, acho que, né, principalmente lá aquele da lanchonete, que aparece depois, que é uma cena estranha, o pessoal da máfia também, né? Assim, acho que são caricatos porque ela tá tentando dar uma justificativa pelas coisas que estão acontecendo, Entendi. assim, né? Não sei. Mas assim, indo por pessoa pra pessoa, eu acho que talvez o sonho é desse jeito porque, assim, parte é o subconsciente dela, coisas que ela não controla, e parte é a fantasia que ela tem, como ela queria que as coisas fossem, né? Então, começando pela Beth, né? A Beth é a mulher que ela queria ser, né? Então, a Beth é o eu idealizado dela, né? Então, é uma mulher que é alegre, animada, gentil, é resiliente ali, ela conduz toda essa investigação, né? Muito proativa, assim, bondosa, né? Também. Proativa, bondosa. Ela tem uma tia famosa que tem uma casa legal e que pode emprestar pra ela. Ela vai muito bem logo no primeiro teste e isso abre portas pra ela, né? Inclusive, outra cena que eu acho muito marcante, essa cena do teste, né? Porque ela chega toda encolhidinha, assim, e a gente acha que as coisas, ela não vai muito bem no teste, daí ela, tipo, destrói, ela se transforma naquele teste, né? Acho que talvez é um segundo que a gente tem uma que parece que até nem é a Daiane mais, assim, né? Que ela fica até meio sexualizada, meio seduz todo mundo em volta, né? Sim. Mas daí eu fico pensando, será que ela é assim porque é um reflexo de como ela queria ser, que é parecido com a Camila, né? Provavelmente, né? Que consegue se transformar na atuação que ela precisa fazer. E não só na atuação, mas na pessoa que ela quer que a sala espere dela, né? Pra conquistar todo mundo ali, né? Sim. E a Rita, como que ela é no sonho? Você chegou para pensar em paralelo com a Camila, que é a pessoa da vida real? Eu acho que ela quer meio que menosprezar, transformar ela como alguém que não sabe o que quer, não sabe o que faz, né? Querendo ou não, ela é muito vulnerável, né? Que não é a Camila na vida real, né? Exatamente. Então, assim, acho que aqui entra no que você falou do acidente, porque eu não acho que ela queira que a Rita morra, que a Camila morra. Eu acho que o que ela quer é que a Rita / a Camila sejam totalmente dependentes dela, né? Como se, eu espero que você tenha um acidente e você esqueça quem você é e todo o seu mundo sou eu, né? Aquela obsessão pra ela, não, você não sabe quem você é, não sabe, e você só depende de mim pra poder sobreviver. Se não sou eu, você não consegue viver. Então acho que essa é a fantasia, né? A idealização dessa ex-amante dela. Então transformando ela uma pessoa totalmente dependente da Beth, manipulável, insegura, né? Medrosa. E que ela não tem identidade nenhuma e fica isolada do mundo exterior. Então totalmente mercê da Beth, né? Sim. Então isso eu acho que é um ponto por isso que ela é representada desse jeito, né? E já o diretor, o Adam Cash, você chegou a pensar nesses paralelos dos dois? É visto como alguém no sonho é meio que foi apanhou, né? Teve a traição da mulher, ele é tudo errado lá com ele, porque ela provavelmente tem uma cisma, até porque eu acho que ela gostaria de estar com ele, né? Ele aqui eu acho que é a hora que ela quer ser vingativa, né? O subconsciente dela, né? Que assim, o sonho a gente não decide com o que a gente quer sonhar, né? Não é ela imaginando, é ela sonhando. Então aqui ela sendo totalmente vingativa, né? Que ele é o cara que é traído, apanha, se suja de tinta. Vai ter uma parte que até parece uma comédia, assim, né? Sim. O cara se suja de tinta, tá sendo caçado pela máfia, perde todo o dinheiro, tem que ceder no filme, né? Sim. Então ele é meio que cruel ali com ele e que é influenciado a contratar uma outra atriz, né? Totalmente inexperiente. E por coincidência, qual que é o nome da atriz totalmente inexperiente? Camila Rhodes também, né? Mostrando esse desprezo que ela tem. E eu acho por isso que o filme é tão complexo, né? Porque em parte ela quer que a Camila seja a Rita, uma pessoa totalmente independente dela e que seja um amor da vida dela e que viva só pra ela. E por outra parte ela meio que caçoa como se a Camila, ela conseguiu bem, a máfia ajudou, né? Então, eu acho engraçado isso, a complexidade que ela tem em relação a Camila, né? Um ciúme / amor, né? Eu acho que até a atriz que no sonho fica é uma atriz outra, mas que aparece daí beijando a Camila na vida real depois, né? Lá na festa. Sim. Que daí é a hora que
Esqueci o nome dela. Diane. A Diane pira, né? O O coração. que eu acho que às vezes parece um pouco, pelo menos me dá a sensação de que na cena que a Camila, na vida real, Camila com o diretor tá no carro lá, que parece que vai começar o romance deles ali, todo mundo sai e a sensação que eu tenho é que a Camila, a atriz, tem um pouco de dó da outra. Assim, não, deixa ela ficar, traz pra festa, mas eu não sei se elas chegaram a ter uma relação assim. Eu acho que talvez não. é mais no imaginário da Exatamente. Diane. Eu adorei a tua interpretação de que talvez nem nada tenha acontecido, era só uma viagem da Diane, né? Uhum. Talvez ela tinha um pouco de dó dela, né? Ou você poderia falar que ela é uma pessoa extremamente cruel também, porque assim, você olhando pra Diane, você vê que ela gosta da Camila, assim, será que ela não perceu isso, né? E pega pela mão lá. Então assim, talvez ela é o tipo de pessoa que tá por crueldade, né? Sim. Ou jogava todos os tipos. O que tava ali, ficou com outra menina, talvez tenha tido um pequeno... Pra ela foi nada e pra outra foi o amor da vida. Então acho que isso é interessante, né? Outra coisa que a gente tava pensando, assim, que é uma cena bem marcante, que é outra cena que eu gosto muito também, é a cena do começo lá no Winkins do sonho do homem lá estranho. O que você achou desse filme? O que você achou dessa cena? Eu acho que você não gostou, mas fale a sua opinião. E o que você acha que significa? Não, acho que significa em toda a interpretação que ele tava pressentindo alguma coisa ruim. Que tava sendo encomendada ali, talvez ele representava ali depois tem a cena em que a Diane encomenda a morte e dá o dinheiro e passa as coisas no mesmo banco ali. Então, às vezes até pensar num personagem, sei lá, que eles fizessem um paralelo ali. Mas eu achei uma cena meio aleatória, assim, sabe? Eu achei... Não, aí que tá, né? O cara muito caricato, assim, nossa, muito... Eu não sei, é que eu não gostei muito daquele ator, achei muito... é muito aleatório. Quem que é outro... O que tá falando do sonho, ok, mas quem que é a outra pessoa? Daí desce lá... Eu achei desnecessário isso, assim. Não acho que era um personagem essencial mas é que é um sonho. E assim, não, o sonho ele não tem uma lógica objetiva nossa. Então aquele cara, ela vê no final do filme, ela vê esse cara. Uhum. E ela acaba sonhando com ele. É um sonho. Ela acaba sonhando com uma pessoa que viu na rua, que é uma coisa que pode acontecer, que acontece qualquer um das pessoas. E o sonho se passa naquele lugar onde ela definiu a morte da Camila. Então, pra mim, é o lugar que tem uma tensão, que é um pesadelo com um lugar que ela odeia. Ela tá tendo um pesadelo com um lugar que ela odeia. Quantos sonhos que a gente tem que às vezes não tem uma justificativa plausível pro que aconteceu? Pra mim é uma cena que quer demonstrar o quê? Alguma coisa muito ruim aconteceu ali. E eu acho a cena muito boa porque mesmo sendo de dia, eu acho uma cena assim meio assustadora. Ela tem um som... E ela tem o pulo ali, o jumpscare no final, que eu acho muito bom, assim. Então eu acho que é uma cena que não é pra ter uma justificativa, não, é um personagem da vida real, não. Era uma pessoa que ela encontrou, ela encontrou aquele dia lá que tava encomendando a morte e ela lembrou do cara olhando pra ela. Como se estivesse julgando ela, sei lá, ficou no subconsciente dela e ela acabou tendo um pesadelo sobre isso e o cara tava no pesadelo. Sim. Quem disse que às vezes é o cara? Às vezes era ela mesma que tava ali. Sim. E sonhou com ela indo no fundo da lanchonete e tem um monstro no fundo da lanchonete. Então, assim, é o tipo de coisa que é uma lógica dos sonhos que eu acho que foi muito bem representada aqui. Porque o sonho ele não acontece da maneira como alguns filmes mostram, assim, que tem todo um pormenor, toda uma organização e um sentido. Sim. E é uma pessoa porque uma pessoa foi importante na vida real, daí sonha com exatamente o que tá acontecendo. Não, às vezes é uma coisa solta, como um lugar que eu odeio, porque foi onde eu encomendei a morte de alguém, e uma pessoa que eu vi no dia que eu tava negociando lá e me marcou porque ele me olhou na hora H que eu falei que sim. Sim. Acho que pra mim é isso, sabe? E eu acho que tava muito a flor da pele também, né? Provavelmente ela sonhou, ali tinha sido muito recente, então ela tava revivendo todos os detalhes, junto com culpa e exatamente. Então, pra mim, por isso que eu acho bonito, porque não é uma cena que é muito mais sensorial do que alguma coisa assim... objetivo acontecendo na cena, pra passar a sensação de que alguma coisa tá errada ali no Winkins, que alguma coisa aconteceu e a gente, de certa forma, entra no personagem dela. O sonho, ele diz muitas vezes, muitas coisas que a gente tá pensando, né? Só pensar, sei lá, coisas bobas. Eu lembro quando tava no cursinho, às vezes estudava muito, acho que você já teve isso, sabe? De sonhar que tava estudando, sonhar que tava atrasado. Às vezes a nossa mente vai pra esses lugares que a gente não quer.
E pra ela tinha encomendado a morte lá, ela viu o cara na hora que tava e ficou na cabeça dela. Sim. Como um lugar aterrorizador, apesar de ser dia, apesar de ser uma lanchonete normal. Uhum. Então acho que por isso que eu gosto muito dessa cena, assim, acho que ela passa uma sensação muito legal. E é uma coisa que é incomum a gente ver filmes, cenas como essa, né? De tipo, inicialmente até parece uma cena muito fora, mas pra mim ela casa bem com todo o resto, que é pra passar a sensação de que como a mente da Diane estava atormentada, né? Sim. Que é um pesadelo e daí depois começa o sonho, né? Uhum. Mas ainda assim tem períodos ali de pesadelo acontecendo, né? Por isso que eu achei interessante. E qual o significado? Tem uma outra cena, acho que essas são as duas principais cenas que ficam encaixadas no meio, que parecem inicialmente ser fora de contexto. E a outra cena que então essa primeira, né? E a outra é a cena do assassino lá no prédio. O assassino, de repente, corta com um assassino, ele tá conversando com outro cara, e ele, de repente, mata esse cara, pega esse livro de números, tá ajeitando ali a cena do crime, acaba atirando na vizinha lá, tem que trazer a vizinha, daí tem o faxineiro, atira no faxineiro, pega o tiro no aspirador de pó, pega fogo em tudo, ele tem que sair fugido. Sim. Parece meio fora, né? O que você acha que tem algum significado essa? Eu pensei que acho que mostra que ele é meio frio, assim, né? Então teve alguma intercorrência ali, vai matar mais gente pra tentar cumprir essa parte, né? Muito atrapalhado também, né? Acho que mostra um pouco isso. Mas ainda assim determinado em tentar deixar o mais real possível mas eu acho que ali. Junto que isso é um sonho. Uhum. Ou seja, pra mim tá bem claro que é isso. Justificar que ele não, ela queria que ele fosse atrapalhado. Ela queria que ele não conseguisse matar ela. Então o sonho é justamente pra mostrar que o cara foi efetivo, ele foi lá e matou a mulher. No sonho dela é um subconsciente, nossa, eu queria que esse cara fosse totalmente atrapalhado, que ele não conseguisse matar ela. Verdade. Então pra mim é um desejo ali, um sonho que entra no meio ali, que é um desejo de que no fundo ela não queria, né? Pra mim acho que ficou mais pra esse lado, pra ser até uma cena meio cômica ali, né? Uhum. Meio trapalhões ali, né? Ele não consegue, meio que tá se batendo ali, eu acho que é. E já na realidade ele é um cara bem mais objetivo ali, tipo, beleza, agora que eu pegar esse dinheiro, fechou. Ele não parece nada atrapalhado, sabe? Então acho que na minha cabeça é a expectativa dela, né? Uhum. Sim. E que mais? Além de que a gente falou, né? Essa questão dos sonhos e das situações, eu acho que o filme, acho que é o melhor filme que representa como funciona o sonho de alguém, assim, pra mim. Porque muitas cenas e coisas e pessoas são de situações que ela viu, ou nomes que ela viu, ou pessoas que ela viu, né? Que a gente falou naquele dia do Wiggins lá, quando ela tava encomendando a morte, ela viu aquele cara no caixa e depois sonhou com aquele cara naquele lugar e algo ruim acontecendo, né? Mas isso acontece ao longo do filme em várias coisas também. Por exemplo, não sei se você percebeu de onde que ela tirou o nome Betty. Porque a guria se chama... Era do negócio da lanchonete. Era do nome da menina da lanchonete, né? Então, os pais dela no início do filme, né? Então, ela, às vezes, ela é uma pessoa que vai estar sempre no subconsciente dela e, às vezes, acaba aparecendo no filme. Não necessariamente como pai e mãe, mas como alguém no filme, né? Depois eles felizões no carro, até uma cena bem estranha, né? Que daí eles deixam ela lá no aeroporto e saem num carrão super sorridentes, assim, Sim. né? Acho até que forçadamente. Até dando risada, assim, né? Eu acho que talvez mostrando assim, eles estão felizes por mim, ou algo do tipo, né? Uhum. Mas não diz diretamente ao pai, porque muitas vezes a gente sonha com pessoas que a gente conhece, mas a gente no sonho não sabe que não tem essa interação como se fosse uma pessoa real, né? Sim. E o homem do chapéu estranho lá, o cowboy, eu acho que também foi a mesma coisa. Porque ele aparece lá na festa, mas passando lá no fundo, assim, meio que... Acho que o que foi assim, nossa, que cara estranho. E ela acabou ficando na mente aquilo e sonhando com esse cara estranho depois. Sim. E ele sendo meio que o mensageiro da máfia, sabe? Então... e ela falou uma coisa também, tem uma cena... Mas eu não lembro o que é. Que daí aparece ele vindo na casa dela... Meio que parece que pedindo pra ela acordar. Mas num tom meio de abuso, assim, né? Não. Acho que sim. De abuso, não. Parece. O sonho, ela acorde. Tá na hora de acordar. Ela acordou. Não. Tem uma hora que tem alguém deitado. Não sei, que parece que tá estranho. Não sei, talvez. Não, acho que não. É porque é o cara que passa só no fundo, assim, rapidamente. Porque eu acho que
é um cara de aparência estranha e que isso ficou na cabeça dela. E daí ela sonhou com o cara e daí no final do sonho ele apareceu, tá na hora de acordar. E daí ela acordou. Tá. Então acho que foi, mas é claro, não que vocês possam, assim, não tem resposta definitiva, mas acho que pra mim foi mais precisado. E por isso que eu achei esse filme muito fera, porque os outros filmes que quando tem sequência de sonho é tudo muito bonitinho, tudo muito explicado, e aqui não, ele pega várias coisas, vai ser cowboy, a gente não sabe o significado dele. Eu acho que não é nada, você acha que pode ter alguma relação. Então acho que isso que é a graça desse filme, né? Sim. Mais um exercício que a gente pode fazer, e depois eu até dei uma olhada, assim, que tem outras teorias também, né? Tem outras possibilidades, né? E você chegou a pensar de alguma outra possibilidade de ser tudo um sonho? É tudo um sonho. Na verdade, eu acho que eu fui até um pouco... Eu pensei de ser alguma coisa no sentido do... Aquele monstro lá de trás, que ele vai invertendo as pessoas, assim, tipo, fazer uma mágica, assim, de... sei lá, a pessoa tava passando por uma vida e daí troca e muda de personagem. Olha. Ou algumas coisas, assim, como se fosse uma mágica mesmo, sei lá. Alguém que tinha esse poder de trocar a vida da pessoa. De trocando os personagens, assim, alguma coisa. Não sei. Achei interessante essa não mais uma coisa mais mística, assim, né? Mas eu acho que esse filme, ele permite qualquer coisa, né? Porque ele acontece muita coisa diferentes, né? Eu acho que a graça é justamente não explicar as coisas, né? Se ele tivesse, não, tal pessoa é tal isso... Ele deixou aberto e vai ficar eternamente as pessoas se questionando sobre o porquê que ele falou. Não, e eu acredito muito assim, tipo, fez o filme é pro mundo. Você pode até falar que, você entende assim, mas se eu entendi de outro jeito, pra mim é o outro jeito. Sim. Não tem uma explicação definitiva certinha. Você fez, pô. Sim. E se você quiser deixar em aberto, é porque você quiser deixar em aberto. Não adianta você querer fechar depois, né? Sim. Mas eu acho que uma outra possibilidade que eu achei interessante era de que tanto a Rita quanto a Beth serem a mesma facetas da mesma pessoa que é a Diane. Então ser como se fosse o yin e yang, ser o lado claro, o lado escuro da pessoa, né? Que todos têm, né? Isso eu achei interessante porque depois que elas encontram a Diane morta, elas saem da casa e tem um efeito bem específico que a tela fica tremida e elas meio que juntam um rosto, assim. Verdade. E depois disso, a Rita corta o cabelo e bota uma peruca e fica exatamente parecida com a Beth, né? Então, e logo depois disso tem umas câmeras depois que elas dormem juntas lá, que uma do rosto da outra, um rosto completa o rosto da outra, como se fosse o mesmo rosto, né? É um jogo de câmera bem famoso que tem um filme lá chamado Persona, que eu não vou entrar mais porque daí eu ia dar um gigante, acabei de dar um spoiler. Mas assim, que no Brasil acho que é Quando Duas Mulheres Pecam o nome do filme, que é um filme de uma atriz famosa que tá passando por uma doença mental e uma enfermeira é escalada pra cuidar dela. E o filme eu percebi que tem umas referências a isso, né? Eu acho que uma possibilidade pode ser assim, por estar ali no ambiente de atuação, também Cisne Negro que a gente viu, né? Às vezes esse lado mais de o duplo da pessoa, né? Então a pessoa tá interpretando, às vezes ela fez uma atuação de uma cena e daí ela começou a criar ou fantasiar em cima do personagem que ela era. Então talvez essa amnésia não ser. E depois ela no final se matou, talvez pela confusão de não saber quem que ela era, né? Ela era. No fim podia ser vários papéis. Eu achei muito legal que você falou isso, porque inclusive eu anotei na minha pauta justamente isso, que teria um sentido que foi explorado talvez no Cisne Negro, que é um filme depois da Cidade dos Sonhos, né? Então, talvez ser a face da mesma pessoa, né? A face ingênua da atriz novata chegando na cidade, que é a Beth, e a frase mais sombria, né? Que é uma atriz que usa da sedução, às vezes é abusada, né? Pra conseguir contatos e chegar ao estrelato, né? Então, eu achei isso bem interessante. Uma coisa que eu olhei depois sobre o filme é que tem a cena que elas estão lendo o script lá, treinando, tá escrito Diane e Camila, como se elas fossem personagens de um filme, sabe? Então eu achei uma coisa bem pontinha, o filme não dá tantas pistas, mas eu acho muito engraçado de por que escolher uma peruca que é exatamente da Beth, né? E por que em algumas cenas lá da câmera elas ficam bem parecidas, que é bem um jeitinho de Persona que daí eu tô dando spoiler do filme. Enfim, agora já foi. O filme tem 70 anos, mas no final do filme são duas facetas da mesma pessoa, né? Então, eu falei bem rápido pra quem tá prestando atenção na escuta e não pega spoiler. Mas eu acho que ele talvez brinca... É uma boa hipótese também. No fim que não tinha nada, talvez eram várias pessoas, mas
talvez papéis que ela exerceu e daí ela Isso. ficou confusa sobre quem E era talvez ela odeia... alucinando, acho que talvez até tem umas horas que ela, tipo, não sei se tinha alguma substância, alguma coisa, porque essas alucinações mais pro fim ali, né? Aham. Que ela fica olhando o teto, tipo, tá tudo distorcido, Sei. daí entra os pais, daí não sei, assim, né? Assim, talvez possa ter alguma questão de... Eu acho que pra mim essa é universo. uma principal outra interpretação totalmente válida e que ainda assim o filme fica muito massa, né? Uhum. Fica uma espécie desse, assim, né? Indo mais pro lado até de Cisne que foi nesse sentido. Uhum. E indo pro lado, assim, mais do filme como um todo, o que você achou, então? Agora que a gente falou dos pormenores, mas, assim, o filme como um todo, impressões suas, assim. Agora que a gente brincou bastante de detetive, né? Acho que a gente falou os principais pontos aí. Não, acho que querendo é um filme complexo, talvez agora discutindo a gente vê realmente que ele tem seus méritos, né? Não é à toa que é um filme super conhecido, super famoso, né? Eu acho que é um filme confuso, que você sai, assim, termina de assistir meio, né, assim, perdido um pouco, assim, né, na lógica das coisas. Essa ideia de mexer muito com o inconsciente coletivo, esse imaginário subconsciente, acho que é interessante porque, querendo ou não, acho que do jeito que você comentou, né, algumas cenas realmente não fazem muito sentido, mas dentro dessa perspectiva do filme como um todo, depois que a gente percebe, ele tem um sentido, né, uma lógica, enfim. Eu acho também que tem muito essa questão do consciente coletivo, tipo, dando uma justificativa plausível pra ela, como que justificaria um crime, né, um crime passional, como que ela poderia justificar, porque tinha vários fatores ali, ela acabou tendo que levar isso, foi injustiçada, acho que era às vezes uma forma de tentar encontrar uma justificativa pra ela ficar em paz, assim, sei lá, né. Acho que a criatividade também, né, não tem como negar que realmente acho que é um roteiro muito bem escrito, assim, criativo nos personagens. Apesar de ser um pouco estranho algumas coisas, assim, acho que é bem criativo. Algo diferente que a gente não viu, assim, né. Uhum. Nossa, essa mega discussão, assim, é porque é algo realmente marcante, né. E não sei, acho que essa questão de realmente deixar você confuso, acho que ele traz bem esse ponto de, né, não explicar as coisas, deixar mais à margem da interpretação e da nossa criatividade também, né? Então, acho que no geral foi agora, assim, que eu raciocinei um pouco do filme e tal. Eu gostei. É engraçado você falar isso, porque quando saiu você ficou assim, é um sonho e pronto, né? Mas assim, você vê como que o filme ele se expande muito mais, aí você começa a entrar no mérito, né? Sim. Assim, pra mim o final, assim, acho que é um filme que fala bastante sobre ambição, assim, né, sonho, obviamente, né? Expectativas, né, então, que nem você falou, que eu acho que você matou a pau, assim, que o amor da Diane pela Camila é parte pelo que ela representa, né, então uma mulher com mais sucesso, mais bonita, mais segura de si, controladora do seu destino, e o que ela entende como amor, na verdade, é inveja, né, ela sente inveja da Camila. Inveja dos seus contatos, da sua subida, né? Ela comenta na festa que elas se conheceram num teste de elenco e que a Camila venceu e desde então vem carregando ela para papéis menores que ela protagonizou, né? E que essa inveja é a força motriz ali da sua imaginação, do seu subconsciente, né? Então a gente não consegue decidir o que vai sonhar, mas muito do nosso estado mental ele se traduz no nosso sonho, né? Então quando a gente tá obcecado com alguma coisa, a gente fica sonhando sobre isso. E essa obsessão pela Camila, essa inveja da Camila, traz esse mundo que foi uma Rita, né, que não tem personalidade, isolada do mundo, totalmente fiel a Beth, e é a Beth assumindo o controle da situação e totalmente destemida. É uma espécie de vingança ali do subconsciente que a Diane tem, né? Só que infelizmente ela acaba não conseguindo, infelizmente ou felizmente, né, ela não consegue controlar a culpa e ela acaba explodindo ali no Clube Silêncio, né? Uma coisa interessante também que eu tava reparando é que a Rita ela realmente vai com a maré, né, ela não decide nada do que acontece com ela, meio bobona, né, até, eu não sei quem eu sou, daí não quer buscar informação, daí não quer ir na casa da Diane, ela, sim, eu acho que é uma maneira da Diane até meio que zombar, o inconsciente zombar da personalidade da Camila, né? Assim, não, ela Maria vai com as outras, né? Assim, ela isso que eu acho interessante, né? Porque inicialmente você poderia pensar, ela não tem uma força vital de querer descobrir quem ela é, né? Mas é interessante que depois que elas vão lá na casa da Diane, a Diane
e vê ela morta lá, parece que a Rita começa a se transformar em Camila, porque daí ela começa a tomar mais ação. Então ela toma a iniciativa de seduzir ali a Daiane, ficar com a Daiane, ela toma a iniciativa de ir pro Clube Silêncio, e ela toma a iniciativa de voltar pra casa e abrir a caixa. Tanto que, quando ela decide abrir a caixa, cadê a Beth? A Beth sumiu. Então como se a Camila voltou a ser Camila e tomou conta do sonho da Beth. Então, da Daiane. Então tomou conta dela, né? Mostrando essa personalidade controladora da Camila, talvez manipuladora, que nem você falou, né? Manipulando ali a Camila pro que quer, mas também não queria muito envolvimento com ela, né? Sim. Então isso tudo aí mostra como esse filme é fora de série pra mim, assim, é um filme muito diferenciado, né? Pra pensar e conseguir traduzir parte do nosso subconsciente, como ele funciona. E a gente consegue transparecer isso pra vida real, né? A gente conhece vários amigos, pessoas assim, grupos ali, até casais que às vezes tem até tipo um tipo de competição entre si, né, no sentido de carreira, financeiro, experiência. Eu lembro muito, um exemplo clássico é cursinho, né, de tipo, às vezes é um grupo de amigos, todo mundo vai fazer meio que o mesmo curso, mas eles são amigos, mas meio que se invejam também, né, e eu acho que o mundo ali da atuação ali deles, às vezes pode ser assim, muito competitivo, né. Também, muito cruel, né? Então, acho que esse filme ele conseguiu juntar isso e transformar no subconsciente da pessoa, né? Eu sinto que essa é uma das personagens mais complexas, mais bem exploradas de cinema que eu já vi, né? Porque a gente conheceu bem os sonhos dela, conheceu parte da realidade dela, e daí a gente consegue juntar os dois e conhecer muito mais ela do que um mero filme assim de amor e de separação, né? Acho que o jeito que foi feito foi muito bom, né? E além de ser uma história interessante, como eu falei, tem um formato interessante e deixa pontos que nem você comentou, né, pra imaginação concluir, né, pra gente fechar os pontos, né? E ele pegou gosto nisso, né, tanto que os últimos 3 filmes dele são bem assim, né, A Estrada Perdida, O Cidade dos Sonhos e Império dos Sonhos, que no final, assim, são filmes bem parecidos, né, que é a busca do subconsciente de transformar nosso desejo em realidade, né, essa questão da gente sonhar ali com coisas que a gente desejaria que teriam acontecido, né? Não vou entrar no mérito da visão, vou dar grandes spoilers da Estrada Perdida e do Império dos Sonhos, mas é algo parecido com o que a gente viu na Cidade dos Sonhos, né? Então por isso que eu acho que ele aperfeiçoou e ele tem essa mão pra fazer, né? Acho que faz sentido dentro do contexto de cinema de Los Angeles, porque é justamente muitas pessoas que vão lá com um sonho, né? Sim. Até esse nome do título do filme, e isso faz. Que foi um raro caso em que a tradução é muito boa, né? Que se fosse só Mulholland Drive pra gente não ia significar nada. Pro americano significa que é uma rua, assim, fabulosa de lá e tal, né? Sim. Um sinônimo, assim, da indústria do cinema. Mas pra gente não ia significar nada. Da Cidade dos Sonhos é uma brincadeira muito engraçada, né? Porque a cidade onde as pessoas, né, vão pra conseguir seus sonhos, e é porque ela tá sonhando a maior parte do filme, né? Pode falar. Até fazendo um paralelo, eu depois dei uma olhada que a atriz, né, que faz a Diane, tem essa história de que ela tava... Eu ia falar isso mesmo. Tá matando a pau hoje você tá destruidora, fala, isso aí. E ela, acho que tinha tentado muitas audições lá e não tinha... Tava pra ir embora de Hollywood, né, acho que E daí conseguiu esse papel e daí ela ficou famosa, alavancou com esse filme. Então até a história dela, da atriz, né, faz um pouco de sentido com a história do filme. E acho que foi umas coisas bem assim, da escolha do elenco, pelo que eu tinha dado uma olhada também, assim, meio... Ele falou, não, é quando eu vejo a atriz que eu já sei que ela vai ser do papel. Assim, acho que era uma escolha realmente muito empírica, assim, né? É interessante você falar isso, né? Porque daí eu terminei a biografia e eles entrevistam ao longo da biografia a Naomi Watts, e é exatamente isso. Então o paralelo dela com a Beth é muito parecida, porque ela tava realmente pra largar os bets, ela já tava 10 anos tentando papéis e não conseguia. E o David Lynch decidiu ser ela, né? Até eu vou pegar aqui um trecho do que ela fala.
Então, vamos lá. Então, ele fala assim, ó. Então, essa biografia eu já tinha falado que é bem interessante. Tem a parte da biógrafa, e dela faz entrevistas, né? E essa parte da biógrafa. Então, não é o Lynch falando, tá? Então, ela escreveu assim. O Lynch apareceu na hora certa para Naomi Watts, que interpreta a Beth. Abre parênteses. Estava há 10 anos fazendo testes e nada, e arrastava todos aqueles anos de rejeição como uma ferida sempre aberta. Como a Beth carrega também, né? Fecha parênteses. Conta. Entrava nas salas com um forte desespero e intensidade e tentava me refazer constantemente. Não é de se admirar que ninguém me contratasse. O que você quer? Quem eu devo ser? Diga-me o que preciso e serei isso. As coisas não estavam indo bem pra mim. Tinha encontrado Johanna Ray, que daí é do casting, né, da equipe que seleciona o elenco, várias vezes, e ela nunca me escalou pra nada. Por fim, ela me ligou para o meu agente e disse que o David Lynch, queria me conhecer. Naquela época, Watts vivia em Nova York e tomou um voo para Los Angeles no dia seguinte. Abre parênteses. Entrei na sala e David emanava luz, como nunca tinha visto num teste antes. Senti que o olhar dele era real, verdadeiro e interessado. Não sabia nada sobre o personagem e isso provavelmente me favoreceu, porque eu não sentia que tinha que ser de outra pessoa. Podia ser eu mesmo. Ele fez umas perguntas, dei uma resposta longa a uma delas, parei e disse: "Você quer falar sobre isso mesmo?" E ele respondeu: "Sim, conte minha história." Senti que éramos iguais e que ele estava interessado em mim, e fiquei chocado porque isso não tinha acontecido antes. Àquela altura não tinha fé na minha capacidade e minha autoestima estava muito baixa, então não saí de lá dando pulos, mas tive a sensação de que algo grande tinha acontecido. Fiquei grato pela experiência. Eu tinha acabado de sair do avião e devia estar horrível no dia que nos conhecemos, e no dia seguinte recebi o telefonema e pediram para voltar à casa dele. Disseram-me para usar maquiagem para ficar um pouco mais glamourosa. E pensei, nunca vou conseguir isso, ele quer uma supermodelo. Mas dei um trato no cabelo, pus um vestido justo e obviamente ele viu algo que estava buscando. Quando por fim li o roteiro, não podia acreditar em como a história da Beth se parecia com a minha e pensei: meu Deus, eu sei interpretar esse papel. Não sei se Johanna contou a David que eu estava tentando há muito tempo, mas ele definitivamente viu aquilo em mim. Então, encaixa perfeitamente, né? E é engraçado que, assim, daí você transparece, porque, assim, pra mim, a Naomi Watts destruiu com o filme, porque é uma personagem, a Beth, do começo, e é outra, a Diane, no final, né? A luz, a maquiagem, a aparência, nossa senhora, ela mata a pau, assim, principalmente... Assim, essa cara de inocência no começo, ela muda a expressão dela, parece até outra pessoa, assim, é um negócio fantástico, assim, lembrando, assim, é uma das melhores atuações pra mim, assim, feminina, assim, que até o rosto dela parece diferente, assim, e eu acho que daí elas deixam ela mais abatida, mais feia também, né, até isso acontece, né, a disparidade da imaginação e da realidade, né, e... Enfim, eu gosto muito desses filmes que deixam o telespectador meio que de investigador, assim, sabe? Eu lembrei de 3 filmes aí que eu gosto bastante nesse sentido, assim, pra deixar até no sobremesa ali pro pessoal olhar. O Amnésia, não sei se você lembra desse filme, mas você já assistiu comigo. Eu adoro esse filme. Isso, que ele anota. É o meu filme favorito do Nolan, né? Que daí é um investigador ali que tem uma amnésia, não consegue formar novas informações e tá em busca do assassino da sua mulher. É um filme curto e excelente. E ainda assim, o Nolan fez vários filmes bons que eu gosto. Por exemplo, A Origem, que também tem essa brincadeira de investigação pra você entender o que aconteceu. Mas a Amnésia é o meu favorito. Tem outro que é o Primer. Esse você não viu, eu já comentei no podcast aqui, que é um filme extremamente curto também, extremamente complexo. E que eu acho bem divertido de tentar entender ele. E também, porque não, o que eu comentei o outro dia, A Bruxa de Blair, eu acho que talvez tenha um pouquinho disso, assim, de você tentar entender o que aconteceu, né? Fechado. Exatamente. E é claro, assim, se você for no YouTube, né, botar esses filmes que eu tô falando, botar a Cidade do Sonho, vai ter 300 vídeos de final explicado, como se fosse um gabarito. Mas a graça é antes... tanto que eu já assisti vídeos nesse sentido, até pro Bruxa de Blair, e é legal, mas a graça é antes você tentar definir a sua, né? Pela graça do exercício que o diretor quer que você tenha, né? Enfim, indo pra... uma última coisa sobre o contexto da realização do filme, que eu até comentei contigo também, né? Que esse filme era pra ser uma série de TV. Ele fez um piloto de tipo 1 hora, assim, 1 hora e 20, e ele foi descartado.
E daí o Lynch tinha já desistido do projeto, mas quase um ano depois ele conseguiu financiamento, daí ele completou o resto da história, e daí ele, então, metade do filme ele filmou num ano e metade um ano depois. Daí ele teve que chamar todo mundo de volta pra daí filmar, e saiu isso, né? Então você vê que às vezes os melhores filmes às vezes saem de umas situações meio adversas, assim, que ele já tinha até desistido, e conseguiu filmar e trazer pra gente esse filme. Mensagens finais e nota sua aí pra Cidade dos Sonhos. Só uma curiosidade antes. Pode que eu falar. gosto que eu vi, daí achei legal até dar pesquisando antes de começar, né, aqui. É que o Lynch parece que comprou um bar em Paris que deu o nome de Silêncio. Isso, vi. Nossa, depois eu quis pensar, queria ter ido. Eu gosto das Não, coisas. é que se eu for entrar aqui e falar dele, daí agora ainda mais que eu acabei dele, daí já vai ficar meia hora, né? Mas assim, ele tem vários empreendimentos, né? Não, achei ele massa. Então ele tem um café. Que é caríssimo, parece que não daí. sei daí. Que daí acho que vários, sei lá, tinha um valor lá. Que daí acho que tem várias pessoas que são colaboradores de artistas diversos lá. Daí eu não me ele é um cara muito. que ele tem um café, daí ele tem uma produtora de CD, então ele já lançou vários CDs, daí Sim. já fez várias exposições, ele tem uma fundação de meditação, então ele é um cara que tem muitas artista. coisas. Artista, ele é um cara artista total, né? Completo, né? E apesar dele 2006 foi o último filme dele, né? Então já faz 17 anos, né? Ele é vivo, tudo. E ele continua pintando um monte, expondo um monte. Tem um canal no YouTube super ativo. Então ele é um cara bem diferenciado, assim. E fez até uma pontinha nos Fabelmans. Fez a ponta nos Fábios, né? E apareceu, né? Foi bem legal que daí. Foi. Eu não sabia que cara que ele tinha, né? Daí foi massa. E aí, comentários finais e nota pra Cidade dos Sonhos. Acho que agora, interpretado e pensado, acho que valeria uma nota 9. 9. Pra mim, esse é o filme 10, assim, pra mim. É o filme que... Pra mim, 10 é meus favoritos da vida, assim. E são, assim... Eu sempre tento... Eu não consigo dizer um top 1, mas eu consigo lembrar rapidamente os filmes que me marcaram muito, assim, né? Por exemplo, Homem Duplo, por exemplo, Kill Bill... E Cidade dos Sonhos com certeza tá dentre esses filmes que, pensando rapidamente, assim, já puxo na mente que eu gosto muito. Dia de Treinamento. E, assim, revendo, na época que eu assisti, eu lembro que eu gostei muito. Revendo e 2 vezes seguidas é muito doido, porque se você me deixar, eu vejo uma quarta, sabe? Eu ainda acho um filme muito massa. Eu fiquei ouvindo a trilha sonora que eu deixei ao longo desse podcast, e a trilha sonora é muito misteriosa, tem várias coisas muito boas, assim, que foi feito especialmente pro filme. E pra mim esse é o filme 10, assim, não tem o que falar. Olha o tanto que esse vai ser o podcast mais longo que a gente fez, porque é o tanto de coisa que a gente teve pra falar, e tudo hipóteses, o que faz o filme ser mais legal, não tem resposta definitiva, né? Então é um filme muito misterioso e que eu achei, pra mim é o filme nota 10, que é o 10 pra mim é o filme que eu já vi uma vez, adorei, vejo de novo, continuo achando cada vez melhor que eu assisto, então é um imbatível, assim, pra mim, né? Nota 10. Então a média aí desse podcast 9,5, a Júlia chutou o filme pra baixo. Muito bem, muito obrigado por ficar aí. Esse podcast foi o mais longo, acho que de todos. Na verdade, a gente vai ficar o podcast até mais longo que o dos 10 filmes lá. Então, falamos bastante. A Júlia se empolgou bastante, gostei. O Júlia no começo tá meio tímida ali, depois se soltou nas teorias. E você falou umas 2, 3 coisas ali que eu não tinha pensado, que eu gostei bastante. Então, eu adorei fazer esse podcast. Muito obrigado por escutar até aqui. Eu vou deixar a enquete ali, que dá pra deixar no Spotify, então diga pra gente qual o seu filme favorito do David Lynch. Para mim, realmente é o Cidade dos Sonhos. Acho que é quando ele consegue juntar a loucura com uma história legal, assim. O Império dos Sonhos, faz tempo que eu teria que assistir de novo, mas eu lembro que foi o filme mais doido, assim, e talvez passou um pouco do ponto pra eu apreciar, assim. Então, eu vou deixar aí na enquete vocês respondam qual é o seu filme favorito. Não esqueça de seguir nas redes sociais, @cinemagril, podcastcinegril@gmail.com, se você quiser mandar alguma indicação de filme. Não esqueça das estrelas, né, Júlia? Como que é as estrelas da estrela e de seguir aí? Na
na plataforma que você escuta, você tem a opção de avaliar o podcast e seguir, que daí ele vai dando as notificações quando lança novo episódio, dá um lembretinho ali no teu celular pra você lembrar de estar ouvindo, que é sempre nas quintas que tá sendo lançado, né? E também... As estrelas. Isso, na plataforma. Isso. E também nas outras também tem um espaço para você deixar uma descrição, no Apple você pode fazer uma resenha, né? Vendo ali pelas estatísticas, a maioria do pessoal escuta no Spotify, mas claro, nas outras também vão ter partes ali que vocês podem ajudar. Mande pros seus amigos, pra família, se vocês gostarem. É isso? É isso. Silêncio? Silêncio.